Muito bom dia, graça e paz da parte do nosso Deus para a sua vida, meu amado irmão. Que alegria podermos estar juntos novamente para compartilhar mais um café diário. Louvado seja Deus, que o Senhor possa abençoar a sua quarta-feira. Estamos juntos mais uma vez e desejo que esse dia seja muito abençoado para a sua vida, para a sua casa. Hoje estou gravando um vídeo aqui para o canal. O canal precisa sempre estar colocando um vídeo, sempre estar interagindo. O YouTube cobra isso, que sempre estejamos interagindo, colocando algum tipo de conteúdo. E hoje eu decidi gravar o café diário hoje aqui no canal. Que Deus abençoe sua vida. É uma alegria poder estar com você nessa manhã. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, se você pode, no livro de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo de número 14. A Bíblia diz o seguinte: porque isso também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outros 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos, negociou com ele e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebeu 2, granjeou também 2. Mas o que recebeu 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e fez conta com ele. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse o Senhor: entregaste 2 talentos, eis com ele granjeei outros 2 talentos. E disse-lhe o Senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera apenas 1 talento, o Senhor lhe conheceu, e o Senhor: eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajusta onde não espalhaste. E fiquei com medo, e escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu o Senhor: mau e negligente servo, sabia que ceifou onde não semeia e ajuntou aonde não se pode espalhar? Meus irmãos, se você prestou bem atenção nesse nosso café diário de hoje, você vai perceber que na obra de Deus não é diferente. Jesus usa essa parábola para expressar o talento e o chamado que ele dá para cada um que lhe serve. Deus jamais vai cobrar de mim, de você, aquilo que ele não nos capacitou ou aquilo que ele não nos chamou. Tem muitas pessoas se metendo, entrando naquilo que não foi chamado. Deus, ele não vai cobrar de você aquilo que ele não te capacitou. Se Deus te chamou para alguma coisa, ele vai te dar condições e capacitação. Claro que ele requer que nós venhamos a nos dedicar, a buscar, a orar, a jejuar, ler a sua Bíblia, estudar. Essa é a capacidade que nos tem. Mas Deus vai confirmar que ele nos tem chamado para aquele mistério, para aquela obra que ele nos chamou. Então, quando nós somos chamados por Deus, sabemos que todo chamado requer uma renúncia e sabemos que existe provação, existe dificuldade. Imagine para a pessoa que ela não foi chamada para aquilo.
Imagine para a pessoa que se mete aonde não foi chamado. Você conhece pessoas que são intrometidas dentro da casa de Deus, dentro da obra de Deus? Tem pessoas que é intrometido, que querem entrar em algo que Deus não chamou. Ela simplesmente olha e diz assim: não, eu posso fazer, eu sou bom. Mas não basta ser bom não, querido. Tem que ser chamado. Os talentos naturais que Deus dá para as pessoas, como a pessoa que ela tem a capacitação de ser um bom empresário, um bom vendedor, um bom negociador, isso são talentos naturais. Ok, você pode não ter até esse talento, mas você pode estudar, se capacitar e ser bom naquilo que até então você não entendia que você era bom. Mas quando se trata das coisas espirituais, só entre se Deus confirmar com você. Eu vejo pessoas que aceitaram a Jesus muitos anos depois de mim e hoje são pastores, são evangelistas, e você percebe que não tem chamado para aquilo. Ou então você vê pastores dentro das igrejas que não tem capacidade nenhuma para ser pastor. Esse negócio de que, irmão, para ser pastor não precisa ter estudo, não ter conhecimento, irmão, isso é mentira. Já passou o tempo de pastor ser aquele analfabeto, aquela pessoa que não é instruída. Chega disso, irmão. Se nós estamos tratando da vida espiritual das pessoas, preparando as pessoas para uma vida eterna, precisamos saber o que vamos ensinar para essas pessoas. E aí quer dizer, quando vai para a igreja, não precisa estudar, não precisa se capacitar, de qualquer maneira, não. Deus não é bagunça. Então nós vamos ver que o Senhor dessa obra aqui, que Jesus usa como exemplo para contar essa parábola, representa Deus. Que Deus ele dá dom. Deus distribui os dons. E cada um Deus sabe a capacidade e até quando Deus pode dar. Então a Bíblia diz que o primeiro servo recebe 5 dons. Porque o Senhor sabia que aquele servo tinha capacidade de fazer com que aqueles 5 dons multiplicassem. E foi o que ele fez. Eu conheço pessoas que pregam muito bem, que ensinam muito bem, que são usados poderosamente, tem vários dons, tem vários talentos que Deus deu para ele. E glória a Deus por isso. Mas não é porque alguém recebeu 5 talentos eu que recebi 2 talentos sou menosprezado, não. Hoje em dia o que está acontecendo dentro das igrejas é a competitividade. Ou seja, porque o irmão recebeu 5 talentos, para mim não me sentir inferior a ele, para mim não me sentir menosprezado diante dele, as pessoas olharem para mim e dizer que eu sou um fracassado. Não, eu vou abraçar também, eu vou fazer até maior. Aí enforco o meu pescoço, sacrifico a minha família, faço um monte de coisas que Deus não me chamou. Se Deus te chamou para 2 talentos, honre os 2 talentos que Deus te deu, mas não entre naquilo que Deus não te convidou. Porque muitas das vezes tem pessoa pagando o preço dentro da igreja que não era para estar pagando, por ser enxerido, por entrar em coisas que Deus não te chamou. Você está passando por coisa, querido irmão, olhe para mim. Você está passando coisa na sua vida, dentro da sua igreja, não é por perseguição do diabo não, tá? Não é por calúnia, não é por intriga de alguém dentro da sua própria igreja, não. Você está passando por isso por causa que você não respeitou o que Deus tinha para sua vida. Porque você achou que deveria meter a mão em algo que Deus não te chamou. Fique, pelo amor de Deus, fique aonde o Senhor te chamou. Não queira ultrapassar os limites que o Senhor te chamou. Se Deus te capacitou para 1, 2, 3 talentos, fique nisso e pronto, acabou. E faça com excelência aonde o Senhor te chamou. Então Deus ele dá para aquele moço 5 talentos porque sabia que ele seria capaz. E ele foi e ele transformou aqueles 5 talentos em mais 5, ou seja, ele dobrou. Chegou aquele que recebeu também, o primeiro recebeu 10, depois o outro recebeu 5 talentos e também fez da mesma forma, ele multiplicou. Olha o que o texto diz. E o servo chamou o seu servo e entregou-lhe os seus bens, e deu a um 5, o outro 2, e esse que recebeu 2, ele também multiplica
Só que quando ele chegou naquele que ele deu apenas um, que ele sabia quem era aquele um, porque normalmente quem tem um talento, que é chamado para um talento, normalmente é o que mais quer fazer as coisas para aparentar. Quem realmente é chamado por Deus, se você for ver, ele não está preocupado, irmão, com o que as pessoas vão dizer. Ele está preocupado em honrar o chamado que Deus deu na vida dele. Mas normalmente aquele que Deus dá apenas um talento é o mais exibido, é o mais que quer aparecer para os outros verem, é o mais que quer que as pessoas lhe aplaudam. Não está se preocupando com o que Deus acha. Ele quer que as pessoas vejam que ele é. Só que quando o Senhor daquela seara voltou, e demorou para ele voltar, mas ele voltou. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, que tem chamado de Deus e está honrando com o seu chamado, que está cumprindo com a sua vocação, que o Senhor da seara está voltando. E aqueles que honraram, o que recebeu 5 talentos, que recebeu 2, que honrou com o compromisso que o seu Senhor lhe deu, receberam a graça de receber assim, ó, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, agora eu te colocarei no muito. Lembra que a gente lê muito esse texto aí e propaga para as pessoas que Deus vai te colocar em coisas maiores se você honrar ele no menores? Olha como é que tem outro sentido quando a gente lê o contexto inteiro. Só tem prosperidade, só tem uma palavra de vitória aquele que é fiel e honra o que Deus colocou na sua mão. Quando o Senhor vai cobrar o que recebeu um talento, sabe o que aconteceu? Qual foi a desculpa dele? Ele disse assim, é porque eu sei que o Senhor é muito exigente, eu sei que o Senhor é muito duro, então eu fiquei com medo. Olha só que desculpa farrapada. Ele está tentando justificar o fracasso dele de não ter pelo menos honrado, pelo menos de devolver o talento conforme ele recebeu. Ele pegou o talento que o Senhor lhe deu na mão dele e enterrou o talento. Ele enterrou, ele escondeu, ou seja, ele nem devolveu para o Senhor da mesma forma que ele recebeu. E o que o Senhor disse para ele? Você é um servo mau, você é um servo inútil, você não serve. Tem muitas pessoas que não estão honrando nem o chamado que o Senhor lhe deu, que foi um, e está querendo abraçar o mundo inteiro, não está conseguindo cumprir nem o seu, enterrou o chamado que Deus lhe deu. Deus está dizendo para você que ele vai voltar. Pode passar o tempo que passar, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai cobrar de mim e de você o talento que ele nos deu, e nós não multiplicamos, pelo contrário, nós enterramos. O que Deus te deu e você não está honrando, Deus vai requerer cobrança de você. Você está pronto para poder pagar o preço por você não honrar o chamado que Deus te deu? Então, em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus, nesse café diário, você que tem chamado de Deus, você que tem vocação de Deus, você que se colocou numa posição de ser usado por Deus, honre com o que o Senhor te deu. Não queira abraçar o mundo inteiro. Eu não vou ficar inventando revelação se Deus não me chamou para entregar revelação. Eu não vou ficar inventando de cantar se Deus não me chamou para cantar. Eu vou ficar na posição que o Senhor me deu. Se Deus usa outras pessoas com outros talentos, amém, glória a Deus. No final, tudo é para a honra e para a glória dele. Eu sou isso aqui. Amo a palavra de Deus, amo pregar a palavra de Deus, amo falar de Jesus, amo falar da palavra de Deus. É isso que o Senhor me deu. É essa ferramenta que o Senhor me deu aqui, e glória a Deus, e que eu possa fazer o melhor para o Senhor. Mas você que está tentando fazer além do que o Senhor lhe entregou, tome cuidado. Tome cuidado, porque o Senhor vai requerer. Até aquilo que não era para ser seu, que você abraça, Deus vai requerer, porque você assumiu por conta própria. Então que você tome cuidado, cuide do que o Senhor colocou nas suas mãos, porque sem sombra de dúvida, se eu e você honrarmos o que Ele colocou em nossas mãos, Ele vai nos abençoar. Que Deus te abençoe e até nosso próximo café diário. Fique com Deus, fique na paz.